Rapaziadazinho, e o Pascoal traz as informações. O Nico de la Cruz com rescisão de contrato após exposição por parte do médico do Flamengo, o Runco. BAP e o José Boto estão escondidinhos, mas a nota oficial saiu e é mais um vazamento aí de informações dentro do Flamengo, né? Porque assim como aconteceu com o Pedro tomou um tipo de decisão, Nico de la Cruz, uruguaio, estrangeiro no Flamengo, tá fora do país dele, já toma uma outra atitude mais enérgica, mais ríspida em relação ao que foi com o próprio Pedro, né? Vamos acompanhar aqui todos os bastidores desta polêmica, deste escândalo com o Nico de la Cruz, né? Já se inscreva, coloca a sua opinião nos comentários e vambora pro vídeo. Vazamento, o Flamengo também é incomparável. Boa noite, Zinho, boa noite, Plihal. E aí, Zé Elias, boa noite ao fã de esporte. A promessa do Flamengo era vazamento zero. O Boto, ou não, eu tô falando uma coisa que não foi verdade. Se vocês me corrigem, às vezes eu posso estar falando uma coisa que não é realidade. Atenção, gente, aqui é vazamento zero, vou fechar aqui, tá tudo fechado. Isso aqui é tudo lacrado, só entra quem eu quiser e a hora que eu quiser. Regime profissional. Aqui é super, virou igual a penitenciária, tudo fechado, tudo trancado, não vaza nada. O X9 agora vai sofrer, agora não é X9, é X18, né? Porque vaza tudo. Isso? Por quê? Precisa saber quem é esse setor de vaza. Sabe por quê? Vai estourar. Sabe onde que geralmente estoura? Não, porque o cara da assessoria é sempre assim. É sempre um assim. É bom que a gente já sabe quem é quem nessa história toda. Agora, eu vou falar um negócio pra você. Esse negócio de vazar, mensagem, passar... Puxa vida, o Runco é um cara... Eu tenho um carinho tão grande pelo Runco. Eu sempre me dei muito bem com ele, como médico do Flamengo, da seleção brasileira. Tenho um carinho enorme, um cara rodado, experiente. Mas entrar numa... Sabe por que o Oswaldo Pascoal está falando do Runco? Para quem, por acaso, não viu nada de esporte hoje e ligou a televisão agora no Equipe F? Porque a Letícia Marques, jornalista do GE, do Globo Esporte, noticiou no meio da tarde um vazamento de um grupo de WhatsApp em que o médico-chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, ultra experiente, médico do Flamengo por muitos anos, desde a época do Zinho, médico da seleção brasileira também por muito tempo, escreveu sobre a situação clínica do uruguaio de la Cruz para um colega. Pelo que eu entendi, é um grupo formado basicamente por médicos. Falava sobre a situação clínica do de la Cruz e falava o seguinte, a gente tem aí, para eu jogar para o nosso Tetra falar a respeito, primeiro dessa coisa de ser um perigo você escrever coisas realmente importantes num grupo de WhatsApp, mesmo que seja de amigos. Vou tentar passar a situação do de la Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio. Virando a página, se algum membro já estiver afetado, estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à revenda no caso, né? O Flamengo pagou muito caro, 80 milhões de reais, né? Só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Quer dizer, um patrimônio do clube que custou caríssimo há pouco tempo, né? Se você pensa, o de la Cruz foi adquirido no início do ano passado, né? 2024. Quer dizer, um ano e meio, ausente muito mais nessa temporada do que na temporada de 2024. E por conta de um vazamento, depois a gente pode até se aprofundar, porque há um problema sério entre o chefe do atual departamento médico do Flamengo para o chefe anterior, Runco e Tanuri. Primeiro, o aspecto humano da coisa. O de la Cruz tem a carreira seriamente prejudicada. Além das questões físicas,
Agora também a questão puramente profissionalzinho. Boa noite. Muito boa noite, né? Fã de esporte, Pascoal, Zé Elias, Plihal, meu parceiro. Enjoa de mim ainda não. Não, mano, jamais. Aliás, ao contrário, eu acho que eu vou botar um cadeado na porta São Paulo, Rio de Janeiro. Já vou fazer uma propaganda aqui. Hoje a gente fez uma gravação de um resenha espetacular com o Abelão Braga. Vai ao ar sexta-feira. Sexta-feira, 10 da noite. Maravilhoso, fã de esporte, não percam. Bom, falando dessa situação, mais uma situação lamentável, né? De um vazamento de uma coisa que é para se tratar internamente, mais uma vez, né? Agora, totalmente contra, né? Não pode deixar vazar isso não pode acontecer. É ingenuidade de quem escreve e sacanagem de quem divulga. Eu conversei com o Dr. Runco, né, antes do programa. Posso falar aqui abertamente que é meu amigo. Foi o único médico que me operou. A única cirurgia que eu fiz na minha carreira toda foi com o Dr. Runco e foi sucesso total. Tanto é que eu joguei a minha carreira toda. Tenho problema hoje no quadril, mas no joelho não tem problema. Uhum. Altíssima qualidade, só ver o que ele fez na seleção brasileira com o Rivaldo, com o Ronaldo Fenômeno. Para a Copa de 2002. Campeão. Foi super importante mesmo. Um profissional de altíssima qualidade. Quando muita gente queria operar o Rivaldo antes da Copa. Um cara muito sério, muito correto, mas que infelizmente entrou nessa negócio de grupo, né? Era uma conversa, tô passando o que ele me passou, foi uma conversa dele com um médico do grupo. Aí, só corrigindo, não é que nesse grupo só tenha médico. É um grupo do Fla Barra. Tá. Tem ex-presidentes, tem pessoas no grupo. E a base não é de médico. Não é de médico. Mas ele estava, nesse momento, num diálogo com um médico. Tá bom. E alguém desse grupo é que vazou essa conversa. O Dr. Runco reconhece que, assim, foi ingênua, né? Porque era uma conversa de médicos. Ele pode até processar essa pessoa, porque é uma conversa sigilosa, né? É conversa de médicos, né? Tem que ficar entre eles. Mas o vazamento pode não ter partido do médico, né? Não foi do médico. Tá. Não foi do médico. Ele sabe quem foi? Então, ele está buscando saber quem é essa pessoa até para tomar as medidas, enfim. Mas ele reconhece que, assim, depois que vem aquela coisa, ele não é muito de mídias sociais, mas aí ele viu que, foi num grupo, não foi só com o cara que estava ali, que leu aquilo ali. E ele deu explicações médicas. E aí eu quero mudar para essa página. Então, estou relatando que o Dr. Runco, ele mesmo reconhece que, poxa, não devia ter colocado isso. Podia ter mandado no particular uma conversa minha e dele sobre esse problema. Agora, o outro lado eu vejo do jogador, né? Que tá sendo exposto. Isso sai. E agora como é que fica a carreira? Como é que fica o pensamento? Como é que fica o tratamento, como é que fica a situação de querer voltar. A gente vai falar aqui de contratação de jogador para essa função. Sim. Saúl, né, chegando, para fazer essa função. Estão falando muito que o Saúl vem para a função do Gerson, mas o De La Cruz poderia fazer essa função. Sim. Ele faz essa função de segundo homem de meio campo. Eu acho que é a melhor função que ele faz. Então eu acho assim... que aí eu tô indo pelo pensamento do atleta, né? O cara tá querendo se recuperar e tal, e ler isso tudo e ver o nome dele envolvido nisso tudo, como vai ficar esse ambiente no clube e o futuro dele. Porque se já tem um problema de lesão no joelho, pelo que eu entendi, ele já foi contratado com um problema, né? Já existia esse problema antes. No joelho direito, agora é no esquerdo. Aí ele se lesiona no Flamengo, o outro joelho. E aí tem essa questão do equilíbrio, das explicações técnicas ali, mas que assim, não é bom, não é legal. É uma coisa que tem que ser tratada mais internamente. E agora é saber realmente, e eu confio muito na qualidade, na capacidade médica do Dr. Runco. Errou de botar em grupo e ter exposto isso. Mas agora eu estou na preocupação do atleta, do jogador, da recuperação dele apenas 28 anos. E do futuro dele, né, como jogador. Se isso consegue tratar e solucionar e ficar livre desse problema para ele exercer a função dele. E aí, é claro, o Flamengo na questão assim, da desvalorização. Porque se realmente ele não tem essa condição, você é contratado por uma quantia alta.
80 milhões. Um jogador de seleção do Uruguai. E que se jogar, o Flamengo ganhando títulos, o Flamengo vai brigar pelos títulos, pode ser valorizado até para uma futura negociação. Já se complica, né, com essa declaração. E o problema é até o dia a dia, né, Zinho? Eu não sei se o Dr. Runco vai ao Ninho do Urubu, não sei se ele tem esse costume de ir lá, de checar, de ver e acompanhar. O chefe do departamento de futebol deve ir, né? Sim, não, mas eu estou dizendo, esse é o... Aí eu não sei também se o Dr. Runco, porque eu conheci o Dr. Runco também na seleção, um cara muito, assim, correto, né? Ele é muito correto, muito sério, então provavelmente ele deverá, eu acho, né, ligar para o De La Cruz ou ir pessoalmente, falar, peço desculpas, não tive essa intenção, eu pelo menos acho que pelo caráter, pela forma do Dr. Runco ele deve fazer isso, mas é um desgaste desnecessário. Já tem o debochado já está publicando lá, porque a situação fica... Já está o clima... Assim, o Flamengo já estava com o clima azela, o Arrascaeta... Aí é uma postagem do Arrascaeta, que o Pascoal acabou de falar, o debochado. Se trata de cuidar dos nossos, simples assim, logicamente tomando o total partido do seu companheiro de time e de seleção. O De La Cruz também fez uma postagem agora há pouquinho. Eu vou até ler aqui, mais perto do que está o monitor para mim. Nunca deixe que nada que digam que você não pode fazer. Nunca dejes que nadie te diga que não puedes hacer algo. Nunca diga ninguém dizer que você não possa fazer alguma coisa. Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz de fazer alguma coisa. Então, assim... O leite azedou, né? De novo, né? O leite já estava azedo, o negócio do Pedro, azedou de novo e fica essa coisa assim, uma autossabotagem. O Flamengo então contratou um baita jogador, né? Contratou dois, né? Mas especialmente esse Saúl, isso é um baita jogador. E aí, no meio de uma situação como essa, né? Como é que aí o Zinho e o Zé Elias sempre falam esse negócio de vestiário. O vestiário, como é que vai reagir a isso? Né? Como é que o elenco vai reagir a isso? Né? Eu acho que isso aí é muito ruim. Que tipo de confiança agora os caras vão ter de falar para o Dr. Runco que eles estão machucados? Entendeu? Rompe completamente o sentido da confiança. Rompe completamente. É impressionante como é que o Flamengo consegue uma coisa dessa. Já tem um problema do diretor de futebol, do treinador, no caso do Pedro, que ainda está meio que nebuloso. Agora surge esse do De La Cruz. E quanto à briga entre o atual e o antigo chefe do departamento médico, o Tanuri, o Márcio Tanuri, tem uma relação, não é nem tinha, tem uma relação boa com muitos jogadores do elenco do Flamengo, que quando tem algum tipo de problema, as informações que a gente tem ainda o procuram. E com fisioterapeutas também fora. Muitas vezes falam para fazer dentro do... não, tal, porque estão fazendo fora. Porque teve um fisioterapeuta que foi dispensado nesse processo todo, que era os caras chamavam que era o cara que consertava os outros, consertava os jogadores, que era o melhor do fisioterapeuta, também dispensaram, né? Naquela leva lá que foi dispensada do Flamengo. Agora, mas não era para ser profissional? Não era para ser um negócio absolutamente claro? Não, o BAP e o Boto vão ter que convocar uma coletiva. Passou da hora. Vai ter que dar uma explicação de um geral, porque passou do ponto. É um prejuízo maior do que os 80 milhões de reais nós não estamos investidos. falando mais de bola no Flamengo, né? De futebol do Flamengo, que é um dos líderes aí, brigando pelos títulos, que tem um elenco espetacular, que tem uma torcida espetacular, que vai jogar agora um jogo no meio de semana osso, como diz o Pascoal, contra o Bragantino, fora de casa, e que depois já vai vir Libertadores, já vai vir Copa do Brasil. É só de extra-campo. Então, assim, chegou uma hora que o comando tem que colocar as cartas na mesa, tem que chamar a responsabilidade, até para selar isso e o time e o treinador trabalharem em paz. Porque imagina o clima como é que está agora. Insatisfação. Já estava. Insatisfação com o diretor de futebol, com o presidente e com o chefe do departamento médico
Por melhor que seja o time... E arranha treinador com jogador. No caso, Pedro e Felipe Luiz. Que parece que estava começando a contornar. Né? Mas, assim, o comando não chega e não fala nada. Tá tudo silêncio total. Só eles que tratam interno, né? O resto todo mundo pode falar o que quiser. Daqui a pouco vão soltar uma nota, Zinho. Solta a nota, é normal isso. Acontecem os problemas, solta uma nota aí, tá bom, a gente não precisa entrar em tantos detalhes, não seremos perguntados, porque às vezes eles fazem as perguntas também, eles fazem as coletivas, mas assim, as TVs do clube, ou jornalistas, ou, como é que fala, influencers, aquelas pessoas que, né, estão ali ao lado, muitas vezes fazem as perguntas que eles já determinaram, façam essa pergunta porque a nossa resposta vai ser essa. E depois fica um número limitado para a imprensa, de certa forma. Né? A imprensa que está externa, não interna. Precisa ver, alguém precisa realmente... O Zinho está falando, e a gente está falando já há quanto tempo já, que o Boto precisa vir a público e falar. Desde o primeiro dia da questão do Felipe Luiz, ele tinha que ter vindo a público, porque o vazamento, um diretor trocou mensagens, foram mostradas mensagens, ele é o responsável, ele tinha que chegar e parar, estancar isso tudo. O Palmeiras, há pouco tempo, teve alguns problemas, a Leila foi lá, pegou o microfone e falou. O Júlio lá, Casares, quando teve o problema do Zubeldia, que vai sair, não vai sair, ele foi no CT, chamou o Zubeldia, conversou, meta, classificação na Libertadores, foi lá, já conversei com treinadores, tentando estancar. Estou dando alguns exemplos, o Mário no Fluminense faz isso, puxando aqui na memória, vários dirigentes, né, vão ali e assumem, no momento de início de uma crise, uma responsabilidade para tirar o peso. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Acaba o jogo do Bragantino. Vão em cima do coitado do Felipe Luiz. Felipe Luiz, e aí? O que aconteceu nisso? Aí é o Felipe Luiz que tem que falar. Vai ser tema da coletiva de amanhã, não tem a dúvida. Tomara que o Felipe Luiz, com inteligência que ele fala, olha, gente, o departamento médico e o diretor... Crespo na semana passada. Resolver isso. Modelo Crespo. Eu tô preocupado em jogar contra o Bragantino e montar meu time, sabe? Tô saindo em defesa ao Felipe Luiz agora. Critiquei, achei que a gestão não foi boa. Tem que dar uma crespada. Mas assim, Felipe Luiz não tem negociações, departamento de futebol, lesões, departamento médico, time, escalação, substituição. A hora que o jogador chegar e me for apresentado, eu vou dar sequência do trabalho dele. Assim. Mas enquanto, desculpa, Pascoal, ninguém da diretoria não, vamos falar, o CEO que foi contratado, o Boto, ou o presidente do clube, não se posicionar, o trabalho da imprensa vai ser o quê? Na coletiva lá, perguntar pro Felipe Luiz o que ele achou. E aí, o De La Cruz vai jogar, não vai jogar? Como é que ele tá? Ele tá treinando, não tá treinando? Vão querer informação dele. Então, assim, que entendam que não é responsabilidade do Felipe Luiz ter que responder tudo isso. Eu vou falar pra você, e o X9 que tinha no Flamengo, ele só vazava a escalação, hein? Sim. O X9 do Flamengo só vazava a escalação, hein? Que é numa proporção muito inferior ao que estamos vendo aqui. Agora, só quero entrar em defesa do De La Cruz. Porque aí é o seguinte, é uma exposição desnecessária. Acaba com o cara. Descabida. E quem que vai comprar o De La Cruz? E sem nenhum propósito. Sim. Sem nenhum propósito. Mas eu acho que assim, mesmo que o De La Cruz se sinta, e ele está, pela postagem dele, ele está se sentindo que ele vai se recuperar, porque ele diz, nunca permita que ninguém diga que você não pode fazer. Ele quer fazer. E o De La Cruz, eu acho que é legal isso, porque o jogador compra essa briga de querer demonstrar que ele tem condições de jogar, de voltar a jogar. E eu quero ser solidário ao Nico De La Cruz. Eu acho que é uma situação difícil para ele. Pascoal, eu acho que voltar a jogar, ele vai voltar a jogar. Talvez não no mesmo nível que todos esperam, talvez sim, a gente não sabe, porque tem profissionais ali que podem... O que pega, você acha que vai ser sequência? Não, o que eu acho o Pascoal falou uma coisa que eu tinha mencionado antes, que era o dia a dia, é a confiança dos demais jogadores em relação ao Runco. Em relação ao departamento médico, será que esse aí não vai passar para o Runco não vai vazar? Porque, infelizmente, vai ser assim, a cabeça do jogador, o Zinho sabe como é que funciona. Perde a confiança, não tem mais como recuperar. E aí, doutor, você vai jogar no grupo de WhatsApp para ver o que a gente tem também? Vai discutir o nosso caso com outras pessoas? Como é que funciona? Infelizmente, vai ser esse o ambiente no vestiário para o doutor Runco, que na ingenuidade acabou prejudicando, de certa forma, os dois lados, né? Ele, o departamento médico e o jogador, né?
O Runco já conversou com o BAP, será? Acredito que sim, né? Pelo pequeno contato, acho que o BAP entrou em contato, até falando isso, poxa, ingenuidade, falar isso num grupo de WhatsApp, trata aqui, trata ali. Como eu falei, o Dr. Runco reconhece que pecou nisso, né? De colocar ali uma situação médica deles ali internamente num grupo de WhatsApp. Errou. Deve se Ô, Pascoal, pela tua experiência, essa questão em relação aos outros jogadores do Flamengo, além do De La Cruz, vou usar até a mesma expressão usada pelo Runco na mensagem ao seu colega médico, é irreparável? Eu acho que ela é irreparável. Irreparável. Porque existe uma coisa no futebol, existe uma coisa de vestiário no futebol, que é a confiança. E quando você quebra essa confiança, você não consegue restabelecer. Sempre fica resquícios, sempre ficam marcas, sempre fica a desconfiança. Mesmo que haja o pedido de desculpa, que as pessoas se reconciliem e tal, vai ter alguém que vai dizer, tá vendo? Posso contar um caso que aconteceu comigo, pastor? Pois não. Vou contar um caso que aconteceu comigo aqui no Brasil. Eu tive 8 lesões, né? 8 torções no joelho, ligamento colateral medial. Então eu tinha um determinado movimento que se eu fizesse, iria dar o problema. Os dois? Não, o esquerdo. Sempre o esquerdo? Sempre o esquerdo. E aí nós fomos fazer uma pré-temporada, eu fiz o movimento, deu o problema. Não vai ser nada, menino, fica tranquilo aí e tal. Aí eu fiz o tratamento durante 10 dias na pré-temporada, mas eu falando, doutor, é o ligamento colateral, eu me conheço, eu não consigo fazer a curva, em linha reta tudo bem, mas em fazer a curva e tal. Não, fique tranquilo que nós vamos voltar para a cidade, lá na cidade eu vou fazer a ressonância, você vai tranquilo. Aí o presidente veio me cobrar. E aí, muito tempo, né, sem jogar, tal. Eu falei, presidente, nós vamos fazer o exame e tal. Aí fui fazer o exame de ressonância magnética às 10 horas da noite, porque nós chegamos às 6 da tarde na cidade, marcaram às 10 horas da noite, porque no dia seguinte iria fechar, porque ia ter carnaval. Fiz a ressonância, o médico da ressonância falou, esse é meu telefone, qualquer coisa, o que você precisar, você me liga. 00:30 ele me ligou e me deu o resultado, olha, aconteceu isso, tá bom. No dia seguinte, eu liguei para o médico, mas ele não me deu as imagens, né? Ele só me deu o laudo, é mais ou menos isso. Aí eu liguei para o médico, falei, doutor, o senhor me viu, o senhor conseguiu ver as imagens? Oxe, menino, acho que vi, passei lá 8 horas da manhã e você não vai acreditar, o segurança da clínica... O teu sotaque eu já sabe até sei quem é o médico. Já sabe. O segurança, menino, segurança é meu amigo, deixou eu entrar, peguei as imagens, dei uma olhada, vi, você não tem nada, menino, fica tranquilo, não tem nada, tal. Falei, tá bom. Peguei, achei estranho, porque se marcaram a ressonância 10 horas da noite para fazer a ressonância, poderiam ter marcado de manhã. Aí liguei para a clínica, liguei 1, liguei 2, liguei 3, ninguém atendeu. Aí na quinta vez atendeu um senhor, falou assim, boa tarde, queria saber se a clínica está aberta e tal. Olha, desculpa, eu sou servente aqui, nós estamos fazendo serviço de alvenaria, a clínica está fechada. Liguei para o médico que fez a ressonância, falei, doutor, olha, aconteceu isso, o médico falou, eu falei assim, não, se ele precisar de alguma coisa, fala para ele vir aqui, que a ressonância está sendo revelada, as imagens, foi revelada na Beneficência Portuguesa e não na clínica. Ou seja, mentiu, né? Aí como é que eu vou chegar no clube e confiar no médico que faz isso? Não estou dizendo que é o caso do Runco, eu estou falando para você a situação, ninguém mais confiava, não era só eu, ninguém mais confiava. Eu cheguei lá, primeira coisa que aconteceu, ele veio e, daqui, deixa eu ver. Eu falei, o senhor não vai ver nada, o senhor fica para lá e tal. Resumindo, Serginho Chulapa que evitou uma confusão, para você ter uma ideia. Nossa então, senhora. assim, apaziguou? Me jogou. Quando o Serginho Chulapa me jogou para um outro. É o pacificador da história. Me jogou para um outro vestiário, né? O que aconteceu? Nunca mais esse médico chegou próximo a mim e próximo a outros jogadores. Entendeu? Se então, há uma profissão que exige confiança, credibilidade total, absoluta, então isso mesmo a de esse tipo de situação, se você trocar o médico, não é o suficiente. Não é o suficiente.
porque todos que estão lá foram indicados por ele. Tem que trocar o departamento todo. Olha o tamanho do problema. Sim. Olha o tamanho do problema. Perdeu a confiança, não recupera. O jogador de futebol não consegue, isso é inerente do jogador. Pode ser do time da 5ª divisão. Porque passa mais tempo com bala eles, mistura, né? ou Será a que os seleção médicos já foram FIFA? tão retos assim com o De La Cruz? Será que ele sabia que o quadro dele era tão grave? Aí eu não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Acredito que não. Assim, de uma forma tão frontal? Acredito que não, né? O Pascoal sabe... Até pela postagem dele, Sim. do De La Cruz. O Pascoal sabe tudo e mais um pouco do Saul. Né? Jogador que está chegando melhor aí escutar ele, pro né? meio-campo do Flamengo. Para endossar os seus comentários, Pascoal... Aí então, rapaziada, os comentários aqui e a análise, né, dos companheiros do Equipe F sobre essa situação do De La Cruz, né? Coloca aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva no canal, acione o sino de notificações, deixe seu like e até o próximo vídeo.